And now... Cadê em inglês? Repetição espaçada, a mãe do aprendizado. The mother of learning. O que é repetição espaçada? Repetição espaçada é uma coisa linda, maravilhosa, que alguém inventou, não sei quem inventou, mas é um método, é uma técnica para você memorizar, para você lembrar para sempre, e você simplesmente memoriza, você lembra de qualquer coisa que você quiser. Porque é o seguinte, você tem que entender que o seu cérebro, ele é programado para você esquecer informações. Então, por exemplo, quando você aprende, você vai lá, você aprende uma frase em russo, né? Te ensina uma frase em russo. Quando você aprende essa frase em russo, provavelmente, se eu ensinar pra você uma frase em russo agora, embora não seja, eu não sei, acho que eu sabia uma frase em Yagavaru Paruski. Acho que eu aprendi essa frase, eu não sei o que é, eu esqueci. Mas enfim, digamos que eu ensinei pra você essa frase em russo, alguma frase em russo que faça sentido, ensinei pra você, e aí passou 2 dias e você esqueceu. Por que você esqueceu? Porque o seu cérebro olhou para aquela informação e não considerou aquilo algo relevante. Ah, esse negócio aqui não serve pra nada, eu não preciso lembrar, descartou. Porque o cérebro ele vai descartar. Imagina se você não esquecesse de nada, você fica maluco, é pifar o seu cérebro com tanta informação entrando. Então, esquecer faz parte da natureza aí do seu cérebro. E aí, quando você aprende uma língua, você tá lutando constantemente contra o esquecimento. Porque se você quer aprender russo, por exemplo, você não pode esquecer as frases em russo. Se você quer aprender inglês, você aprende, sei lá, você vai lá no site do Mairo, aprende 50 expressões em inglês. Aí no outro dia você lembra de 2, né? O que acontece? Tem que lembrar demais, tem que vencer a luta contra o esquecimento. Inclusive, por exemplo, eu falava em 2006, eu morei no Japão, né? Mais ou menos, sei lá, de 2003 a 2006, 2002, 2006, eu estudei japonês, aí eu consegui uma bolsa de estudos, morei 1 ano no Japão, nessa época eu falava japonês fluentemente. Falava, andava na rua, no McDonald's, na farmácia, na padaria. That is... Bushido. Né? Fazia tudo, funcionava em japonês. Voltei pro Brasil em 2007, parei de estudar japonês, só estudei inglês de 2007 até agora, 2016, e de repente você tá vendo esse vídeo já em 2017, até 2018, 2020, sei lá. Mas enfim, mais de 10 anos sem fazer nada em japonês. O que aconteceu? Eu esqueci, não sei mais nada de japonês, não sei falar japonês, esqueci completamente. Porque o cérebro é programado para esquecer aquilo que não tem mais importância. E daí onde que entra a repetição espaçada? Em inglês a gente fala Spaced Repetition System. É um método que vai te ajudar a garantir que você lembre, realmente lembre, memorize, fixe as coisas que você quer lembrar. Então, por exemplo, você quer aprender 100 frases em inglês, se você pode aprender anotando num caderno, você pode aprender de qualquer jeito, mas se você usar a técnica da repetição espaçada, vai ser muito mais fácil de lembrar. E, mais importante, essas informações, elas vão aos poucos sair da sua memória de curto prazo, que é aquela memória que lembra das coisas só até amanhã, e vão para sua memória de longo prazo, que é aquela memória que lembra das coisas quase que para sempre. Por exemplo, na minha memória de curto prazo tá o telefone de todo mundo que eu conheço. Por quê? Porque telefone, eu boto o nome da pessoa aqui na agenda do celular, boto o nome, boto o telefone, a hora do telefone, mas depois eu nunca mais disco, eu só aperto o nome da pessoa. Então assim, ó, por mais que eu veja e tente lembrar do número, amanhã eu já esqueci. Às vezes me perguntam, qual que é o número da sua esposa, Mário? O número do seu tio, o número da sua mãe, o número do seu pai? Eu falei, não sei. Às vezes eu tenho que, como é que é mesmo? Por quê? Porque tá no curto prazo, é difícil lembrar. Por outro lado, memória de longo prazo é aquela memória que lembra quase para sempre. Por exemplo, eu lembro até hoje do telefone da minha avó. O telefone da minha avó é 228540. Só que é o seguinte, a minha avó já faleceu. Ela faz 20 anos que eu não disse que eu não uso esse número. Mas, como eu usei muito, quando, sei lá, eu ia passar o fim de semana na casa da minha avó, ficava mexendo o saco dela ali. Avó, posso ir no fim de semana, passar na sua casa, né? Todo fim de semana. Quando eu era criança, enfim, isso gravou aí no meu cérebro, ficou na minha memória de longo prazo e é exatamente isso que a repetição espaçada faz. Como é que ela funciona, tá? Um pouquinho de teoria, é o seguinte, um pouquinho de teoria, já falei um monte de teoria, mas enfim, como é que ela funciona? Quando você aprende uma informação, por exemplo, você aprendeu uma frase em russo, você aprendeu o telefone da avó do Mairo, você aprendeu 50 expressões em inglês, não, 50 não, vamos pegar uma informação. Você aprendeu uma informação, ela vai entrar no seu cérebro e aí ao longo dos dias o seu cérebro vai esquecendo, depois de alguns dias esquece. Só que, se depois que você aprendeu, você esperar um tempinho para você quase esquecer, ou seja, passou um tempo, por isso é espaçado. E quando você está quase esquecendo, você vai lá e você, pum, relembra dessa informação. Não é? E é engraçado que não é nem revisar a informação, é relembrar. Como é que era mesmo? Lembrei. Você relembra. Quando você relembra, você está dizendo pro seu cérebro, ó, essa informação aí não é para você esquecer, essa informação é importante. Aí você vai fortalecer aquela memória. Aí, quando você fortaleceu, você não vai demorar mais alguns dias, né, para esquecer. De repente você esquecia em 2 dias.
né? Qualquer informação. Mas aí você vai lá, lembra, agora vai demorar já uma semana para esquecer, porque ficou mais forte no cérebro. Aí depois de uma semana, quando você tá quase esquecendo de novo, você vai lá e bum, né? Deu espaço de tempo, você vai lá e repete aquela informação, revisa aquela informação, relembra aquela informação novamente, ou seja, mandou outra mensagem pro cérebro dizendo, ó, isso é muito importante, não esquece. Aí fortaleceu e agora você vai demorar, sei lá, 2 semanas para esquecer. E daqui a 2 semanas você relembra de novo. E aí fortaleceu novamente, agora você vai demorar 1 mês para esquecer. Daqui a 1 mês, relembra de novo. E aí quando relembrou, mais força ainda, mais dizendo pro cérebro, isso é muito importante, agora não vai demorar 1 mês para esquecer, vai demorar 13 meses, tá vendo? E aí você vai seguindo nessas repetições espaçadas, você vai repetindo, relembrando aquela informação, sempre dando um intervalo de tempo entre cada repetição, entre cada ato aí de relembrar, e você vai jogando a informação do curto prazo para o longo prazo. Só que, claro, fazer isso assim manualmente para milhões de informações é uma coisa muito complicada. É nesse ponto que os caras muito inteligentes, os programadores, ou seja, pessoas que fazem programas lindos de computador, foram lá e criaram programas de computador que fazem isso para você. Por exemplo, tem um programa que chama Anki, né? Anki, inclusive, é uma palavra que vem do japonês, que, se eu bem me lembro, significa memória ou memorizar, alguma coisa do tipo. Mas enfim, o Anki é um programa de computador, né, que você joga as informações nele. Então, por exemplo, você quer decorar a tabela, os elementos da tabela periódica. Você pega os elementos da tabela periódica, bum, joga tudo lá, coloca lá no programa. Você quer memorizar o nome de todas as capitais dos estados da Rússia. Você pega e joga tudo lá. Você quer memorizar 1001 phrasal verbs em inglês. Você pega e joga tudo lá. Aí você joga as informações no programa e aí dia após dia você abre o programa e aí é lindo. Você abre o programa e o programa vai mostrar pra você, ó, revisa isso, relembra. Relembra isso, isso, isso. Ele vai perguntar, você lembra disso aqui? Você lembra qual que é a capital do estado X da Rússia? Você lembra o que significa esse phrasal verb? Você lembra qual que é esse elemento da tabela periódica? Ele vai começar a te testar para ver se você lembra ou não. Ele vai ajustando. Então assim, ó, basicamente ele vai testar mais as coisas que você lembra menos. Então aquilo que você não lembra, ele vai mostrar mais. E aquilo que você lembra mais, ele vai mostrar menos. Complicado? Em outras palavras, ele automaticamente vai te testar e garantir que você vá memorizando, que essas informações vão passando da memória de curto prazo para o longo prazo. E isso tem um efeito bombástico, um efeito bomba atômica no seu aprendizado de inglês. Por quê? Porque você consegue colocar o inglês na sua cabeça e não esquecer. Você consegue aprender frases em inglês numa velocidade absurda. Por exemplo, se você está fazendo aula de inglês numa escola, na escola da esquina, e aí tem um livro, né, um livro de gramática. Vamos pegar o livro de gramática, embora a gramática não seja a melhor coisa para estudar, pega o livro de gramática. E aí você começa. E aí o livro tem várias frases explicando a gramática. Se você pegar todo o conteúdo desse livro e começar a tacar no SRS, no programa SRS, é Spaced Repetition System, num programa de repetição espaçada, e começar a revisar, daqui a um tempo, os seus colegas vão achar que você é um robô. You're coming with me. Você lembra de tudo. E eles não. Por quê? Porque eles não estão usando um sistema de repetição espaçada. Então, você tá sacando? A repetição espaçada é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, uma coisa de Deus, entendeu? Que garante que você aprenda de uma forma muito mais eficiente do que num método que não usa, né? Eu costumava falar os métodos tradicionais, mas nem é tradicional, é simplesmente os métodos que não usam essa coisa linda que é a repetição espaçada. Então assim, ó, pra terminar, você deve estar pensando assim, ah, Mário, mas onde que eu acho esse Anki? Como é que eu faço? O seguinte, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você acessar um tutorial completo de como baixar, instalar e usar o Anki, que é um programa de repetição espaçada, é o que eu uso e que eu recomendo. Então se você quiser conhecer, vai ter um link, pode estar aqui em cima, aqui embaixo, vai estar na descrição do vídeo, a descrição depende de onde você está vendo. Você clica lá, vai lá no tutorial e aprende a usar o programinha, super fácil, gratuito. Então assim, ó, pra finalizar, vou usar uma frase do Murilo Gun, não sei se você conhece o Murilo Gun, mas o Murilo Gun é um comediante, humorista, palestrante, é um cara aí que eu conheço e ele tem uma parada muito legal no podcast dele que é o seguinte, que ele fala assim, ó, se você não tá usando a repetição espaçada para aprender inglês, você tá de brincadeira na tomateira. Tá de brincadeira na tomateira. E pra terminar esse vídeo, como sempre, se você gostou, curtiu, não esquece de dar o gostei, o curtir e principalmente, se você tá vendo no YouTube, não esquece de assinar o nosso canal, virar um inscrito do canal. E se você tá vendo no Facebook, não esquece de curtir e seguir. Eu falo curtir e seguir, mas é a mesma coisa, né? Não esquece de curtir. Não esquece de curtir a nossa fanpage, porque tanto o Facebook quanto o YouTube são atualizados diariamente aí com novos conteúdos, mini aulas, materiais, vídeos e tudo mais para você aprender inglês. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço, implementa aí a repetição espaçada e a gente se vê no próximo vídeo.